Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos via online, né? Na aula passada a gente falou sobre regionalização econômica mundial. Hoje a gente vai falar dentro desse mesmo viés, desse mesmo assunto, ou segmento, né? A respeito do surgimento dos blocos econômicos, né? Que formaram aí de acordo com o período pós-1990, pós-queda do Muro de Berlim, pós-queda do socialismo, né, e fortalecimento ao mesmo tempo do capitalismo, né? Então, houve a necessidade dos países se unirem dentro dessa característica econômica e criarem blocos, né, de comercialização internacional, tá? Então, pessoal, é um conceito aí básico do que é bloco econômico. Bloco econômico são associações realizadas por países em prol do desenvolvimento social, político e econômico de seus membros. Essas alianças elas são feitas principalmente para garantir ajuda mútua e desenvolver a economia de todos os países envolvidos. E várias são as vantagens, né, do país integrar um bloco, como, por exemplo, a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, que faz com que ocorra um aumento de produtos, né, tanto importados quanto comercializados internamente no país, a garantia de desenvolvimento do comércio tanto interno quanto externo, e mas existem algumas desvantagens, né, que ocasionadas aí por conta de que alguns países não conseguirem alcançar, vamos dizer assim, parcerias comerciais, né? Dentro dos blocos econômicos, nós temos 5 tipos, né? Nós temos a União Aduaneira, as zonas de livre comércio, mercado comum, a União Política e Monetária e as zonas de periferia tarifária. Por exemplo, o Mercosul, da qual o Brasil faz parte, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os cabeças, né? Os mandantes desse bloco, né? É um mercado comum, né? Comercializa mercadorias uns com os outros, né? Já tem a União Europeia, que é a União Política e Monetária, que já tem até uma moeda, né, única, que é o euro, que é essa política monetária, tá ok? A origem dos blocos econômicos remete ao contexto que sucedeu logo após a Guerra Fria, quando a economia global ela passou de uma nova fase, integrando novos países na ordem mundial que se estabeleceu, como eu falei para vocês, logo após a queda do Muro de Berlim e o fim do socialismo, o que gerou o que nós chamamos de globalização. Na tentativa de manter seus mercados funcionando, alguns países, né, fizeram várias alianças, né, tanto interno para manter o comércio interno, quanto para manter o comércio externo. Então, esses blocos econômicos eles consistem especialmente no processo de facilitação do desenvolvimento da atividade comercial entre os membros. Dessa forma, os países membros eles realizam entre si a venda de produtos e permitem o tráfego, né, de informações, de bens, de pessoas. Né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Além de dificultar a entrada de produtos de países que não são membros por meio da criação de barreiras comerciais, ou chamadas também barreiras alfandegárias. Bom, os primeiros blocos surgiram com a redução de tarifas comerciais, para que o produto circulasse, entrasse e circulasse em determinados países de uma maneira mais rápida e mais barata, né? Com o tempo, com a evolução do capitalismo, passou-se a observar novas características como a eliminação completa de barreiras comerciais e alfandegárias, criação de tarifas para o comércio com países não membros e vantagens para as pessoas físicas e jurídicas no âmbito do desenvolvimento econômico e até mesmo social. Bom, a União Aduaneira, né, ela consiste em uma zona de livre comércio com uma tarifa externa comum. Ou seja, países membros ali vão exportar para outro com a mesma tarifa. É uma taxa que encarece os produtos dos países que não são do bloco. O Mercosul, por exemplo, é essa união aduaneira, né? Também. Por quê? Porque nós exportamos para a Argentina determinados produtos com a mesma taxa que a própria Argentina exporta para a gente, né? A zona de livre comércio consiste na facilitação comercial com a eliminação de tarifas e barreiras alfandegárias, a fim de garantir o desenvolvimento econômico e comercial. O NAFTA, por exemplo, o México com os Estados Unidos. Existe um livre comércio, uma livre transação de mercadorias entre o México e os Estados Unidos, né? Por isso que os Estados Unidos, muitas das vezes, está transferindo grande parte das indústrias para o México, como numa barreira alfandegária,
para aproveitar principalmente a mão de obra e a matéria-prima que é barata no estado mexicano, né? E a comunidade andina também faz isso, que é composta aqui pelo Chile, pelo Equador, pela Colômbia, pela Bolívia, certo? Todos aqueles países que fazem parte da Cordilheira dos Andes ali, tá ok? O mercado comum é um bloco econômico com elevado padrão de integração, no qual há livre comércio e livre circulação de pessoas, informações, capitais e bens. Nesses blocos, as fronteiras físicas praticamente inexistem, né? Então, não há impedimento para que um argentino circule aqui no Brasil, como não há impedimento que um brasileiro vá para o Paraguai, vá para o Uruguai, né? É o caso do Mercosul nosso aqui, tá? Já a União Política e Monetária é uma integração ampla no campo econômico, com o desenvolvimento do comércio, tanto para importação quanto para exportação, e do campo político com políticas comuns adotadas entre os países, além da criação e adoção de uma moeda única pelos membros. Como é o caso do euro, né, que eu citei para vocês, o caso do bloco conhecido como a União Europeia. Os países estão integrados ali, não só comercialmente, mas também economicamente, né? Existe uma moeda única, que é o euro, né, que corresponde a todos os países membros, que comercializam com todos os países membros. Tem o Banco Europeu, né, que controla esse fluxo de moeda do euro, né? E nós temos a zona de preferência tarifária, tipo de integração em que são adotadas vantagens tarifárias apenas a alguns produtos, para torná-los mais baratos para os países não participantes do bloco. A Associação Latino-Americana de Integração, né, principalmente na América Central, existe essa ALAD, né, existe essa integração, né, onde alguns produtos eles podem ser comercializados com preços mais baratos, né, por isso que aí tem aquela ideia do importado sair mais barato. O surgimento dos blocos econômicos no capitalismo moderno colocou os países no sistema de concorrência global. Cada país integrante consegue participar da economia global. Em cada continente, cada região do mundo, há associação desse formato. Aí nós temos aqui os principais blocos da qual a gente começou a citar, né, pessoal? Nós temos a União Europeia formada aí por Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, né, Chipre, Croácia. Os países aí, a Itália, a Hungria, a Holanda, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia, né? E foi criado em 1957, tem como principal função promover a livre circulação de pessoas e o desenvolvimento econômico entre os membros. Né? Esse é o ponto principal da União Europeia. O NAFTA aí foi criado em 1994, com o objetivo de desenvolver o comércio entre os Estados Unidos da América, o México e o Canadá. Né? Logicamente, os Estados Unidos levam vantagem por conta da alta tecnologia que emprega nas suas indústrias e automaticamente a mão de obra e a matéria-prima empregada no México, né, que é bastante barato, a questão do custo-benefício, né? Nós temos a OPEP, que acaba sendo também um bloco econômico aí, formada pelos países que produzem e vendem petróleo a nível global, né? Nós temos aí a Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, né? Aqui na América é o Equador e a Venezuela, né? Mas nós temos o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Nigéria, a Arábia Saudita, né? Emirados Árabes Unidos, né? E ele se deu a criação em 1960, tá? Outra que a gente tem na região do Pacífico é a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, criada em 1989, formada por Austrália, Brunei, Darussalam, Canadá, Indonésia, Japão, Nova Zelândia, Filipinas, Estados Unidos da América, China, Hong Kong, né? Peru, Rússia, Vietnã. E a sua função central é promover uma área de desenvolvimento econômico e comercial entre os membros, né? Troca de mercadorias aí a preços mais acessíveis, né? E o MCCA, que é o Mercado Comum Centro-Americano, bloco aí fundado em 1960, né, da América do Central, que tem como membros a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Ok? A comunidade andina, formada pelos países da América Andina, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, é um objetivo aí de geral desenvolver a economia, a política, os campos social e cultural, através da integração desses países envolvidos. O Mercosul, da qual o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina fazem parte, né, são os cabeças aí, tem como principal função promover uma área de livre comércio, desenvolvimento social e econômico entre os membros, além de permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias e bens de um modo geral, né?
Outro forte também que a gente tem é os tigres asiáticos, criado aí na década de 70, formado pelos países da Ásia Oriental, como Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan. O objetivo é implementar desse bloco, né, barreiras alfandegárias e desenvolver novas tecnologias no processo competitivo do mundial. Tá? Nós temos ainda a Comunidade dos Estados Independentes, formada por países que eram integrantes da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão. Né? O bloco ele foi criado para integrar os países às lógicas econômicas mundiais após o fim do socialismo. Né? Então, houve a necessidade de integrar esses países ao regime capitalista, uma vez que o socialista havia se fundado, né? se afundado. Nós temos também a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, criada em 92, com a África do Sul, Angola, Madagascar, Moçambique, Namíbia, República do Congo, né, Zâmbia, Zimbábue. E o principal objetivo é estabelecer a paz e a segurança na região. Então, essa comunidade aqui, ela já tem um viés não só diretamente econômico, né, mas principalmente de estabelecer paz nessas regiões que tem constantemente conflitos armados, né, guerras civis. A gente viu isso no semestre passado, né, as guerras que acontecem, né, nos países africanos, tá ok? Bom, pessoal, obrigado a todos pela atenção, pela participação. Espero que vocês tenham entendido aí, tendo uma noção aí dos blocos econômicos surgidos em meio a esse processo de regionalização econômica mundial, né? Estamos aí conectados contra o Covid-19. Espero que possamos sair o mais rápido possível dessa situação e nos encontrarmos novamente. Lembrando a vocês também que essa aula e as demais estão disponíveis para vocês no meu canal Gel Cerrado, no YouTube, né? Sempre que necessitarem, basta acessar o canal, ok? Forte abraço e até a próxima.